Bem-vindos, ouvintes, chegou a hora da nossa arara, que agora voa. No podcast te informa e te inspira. Arara em foco, a cada hora nova. A semana passa, a notícia vem e a gente busca o que faz bem, com convidados que vêm pra somar histórias e ideias pra compartilhar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Da política à cultura sem parar, todo assunto a gente vai focar, com perguntas que fazem pensar e respostas que vão te cativar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Curiosidade que nos move sempre avante, em cada episódio um novo instante pra aprender, refletir e crescer. Arara em foco pra você se envolver. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Então sintoniza, não vai perder. Arara em foco pra você e eu, a cada semana um novo saber. Podcast Arara em foco, pode crer. Bem-vindos, ouvintes, chegou a hora da nossa arara, que agora voa. No podcast te informa e te inspira. Arara em foco, a cada hora nova. A semana passa, a notícia vem e a gente busca o que faz bem, com convidados que vêm pra somar histórias e ideias pra compartilhar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes. Bem-vindos. Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Arara em Foco. Mais uma vez, muito obrigado a você que já estava aí na expectativa para nossa interação de toda quinta-feira. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade e agradecer, claro, aos nossos parceiros e patrocinadores que nos proporcionam esse trabalho semanal, sempre trazendo um convidado especial com muita informação para você. Hoje temos o prazer de receber aqui o Felipe Nascimento, ele que é nutricionista, vai dar umas dicas especiais para você e para a gente também e vai trazer um pouco das informações. Felipe, desde já, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao podcast Arara em Foco. Boa noite, Inácio. Boa noite, Franklin. Boa noite a todos os ouvintes aí que estão nos assistindo. E é um prazer estar aqui. Já de outras vezes a gente tentou organizar os horários, não deu certo, mas hoje a gente está aí para sanar algumas informações conforme a gente vai fluindo o bate-papo. Beleza, Felipe. Deixa eu convidar o Frank para dar o boa noite inicial dele. Boa noite, meu amigo Lombardi do podcast. Boa noite, Inácio. Boa noite, Felipe. Boa noite. Já estamos aqui no ar. E você que já está aí, deixe sua mensagem, sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai ler todas as mensagens, viu? É com você, Inácio. Para a gente mudar de 2025, só falta a câmera para ir agora, viu? Mas para a gente começar esse bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais do Felipe. Inicialmente, fazer um resumo da biografia dele aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais quem é o Felipe, né? Isso mesmo, Inácio. Bem antes de ser nutricionista, sempre fui uma pessoa que procurou fazer esporte, né? Sempre ser muito ativo. E a nutrição me escolheu. Quando eu falo, de fato, eu não escolhi a nutrição, e sim a nutrição fez essa escolha. Então, comecei a cursar o curso em 2015, me formei em meados de 2019 e desde então estou aí na nutrição, ajudando as pessoas,
fazendo com que o alimento seja a cura e o tratamento dessas doenças que vem desencadeando tanto mal na nossa população a nível nacional e mundial. Felipe, tanto eu como muitas pessoas que estão em casa agora, como é o trabalho no nutricionista, só educação alimentar, como é o trabalho, assim, não é que aí você vai dar a consulta completa hoje, sim, não, né? Peraí, mas vamos deixar uma curiosidade para o pessoal procurar você, saber o que faz aí o nutricionista. O nutricionista, de fato, quando a gente vai fazer um planejamento alimentar, o nutricionista ele não tem que pegar o papel e fazer com que o paciente siga à risca aquele papel, e sim ensinar o paciente a fazer boas escolhas, porque nem sempre tu vai estar com o teu aplicativo do plano alimentar, nem sempre você vai estar em casa para estar fazendo as refeições, e como você na sua formação, como na escola você aprende a somar, a saber as equações, na nutrição, o papel do nutricionista, de fato, é ensinar o paciente a se alimentar bem, até porque o paciente não vai passar 2, 3, 5 anos com o nutricionista. Sendo que tem alguns pacientes que estão comigo há mais de 2, 3 anos, que gostam de ter, sim, esse acompanhamento, esse feedback mensalmente. E como é que funciona a consulta do nutricionista? De antemão, existe uma pré-consulta, entra em contato pelas vias de internet, né? Instagram, WhatsApp. Então, a gente vai ali conversando, tem que seguir algumas orientações antes de fazer a consulta, geralmente a vestimenta para fazer a avaliação física, saber o percentual estimativa de gordura, massa magra, percentual de gordura. 2 horas sem se alimentar, refeição sólida, 1 hora sem beber água, 4 horas sem fazer atividade física, porque tudo isso interfere quando a gente vai fazer essa avaliação. A consulta demora em torno aí de 1h20, 1h30, consulta inicial, né? O paciente já sai com o plano alimentar na hora, tudo pelo aplicativo, a gente vai montar junto esse planejamento alimentar. E o mais importante do que a consulta é o pós-consulta. É o suporte nutricional. Felipe, não tenho isso aqui agora, posso substituir por isso? Então, tem que ter essa resposta quase em tempo real para o paciente se sentir acolhido e sempre estar fazendo boas escolhas. Então, esse contato maior é nos 10, 7 primeiros dias após a consulta, depois ele vai fluindo e vai seguindo as orientações conforme a gente vai reajustando o plano alimentar. Esse plano que você faz com a pessoa, porque assim, você sabe que o brasileiro tem um famoso jeitinho brasileiro. Sim. Uma pessoa vai lá, faz o atendimento, vamos dizer, aí o outro diz assim, tu já está fazendo aqui, eu vou seguir isso aqui. Isso não é correto fazer, não, Felipe? Não, não é correto. Porque cada pessoa tem... Sim, sim. Na internet a gente pode colocar aí, tem diversas planejamento alimentar. Quando eu falo assim de dieta, é algo muito restritivo, né? Então, às vezes as pessoas olham com outros olhos. Então, um planejamento alimentar tem vários na internet bons, mas para qual público eu vou encaixar? Como é que eu vou fazer esse manejo, essa distribuição dos nutrientes, dos macronutrientes? Como é que eu vou fazer? Então, tem as particularidades, né? Temos o gasto energético em repouso. O gasto energético, taxa metabólica basal, é quando eu se acordo e fico aqui paradinho sem fazer nada. Então, uma taxa metabólica basal, um exemplo de 1.500 calorias. Aí você, Inácio, gosta de pedalar, ir para academia e bater um futebolzinho na quinta-feira e no sábado. Tudo isso gera um gasto calórico. Então, após isso, toda essa anamnese, que no planejamento alimentar, na avaliação física, a gente tem referências que a gente vai ter o norte, não que a gente vai seguir 100% aquilo, porque aquilo ali é para te dar o norte e o profissional que vai saber manipular essas variáveis. Então, tem que colocar as calorias que tu gasta, as calorias que tu estás gastando em meia hora de caminhada, em 2 horas de pelada e ainda atingir o teu objetivo. Seja ele emagrecimento, seja ele o controle das taxas metabólicas, né, dos exames laboratoriais, seja ele um aumento de massa magra. Então, tudo isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, é um trabalho
que, tijolo por tijolo, a gente vai ali construindo e criando bons hábitos. Por isso que tem que fazer sempre avaliações físicas a cada 40 dias, sempre acompanhar por fotos, que foto fala muito como é que está o físico do paciente, e também exames periódicos, né? Pelo menos estourando uma vez por ano, mas o legal seria a cada 6 em 6 meses a gente tá avaliando como é que tá os exames laboratoriais, né? Importante mesmo. E você que está em casa, aproveita, faz sua pergunta. Já vamos às primeiras participações do pessoal interagindo com a gente, Frank? Vamos lá, Inácio. O pessoal aqui já está mandando a sua mensagem aqui. A professora Wanda Roque, que está com a gente aí. Boa noite, Inácio, Frank e o entrevistado. Sucesso a todos. O Damião Ferreira. Boa noite, Inácio. Aí sim, esse é bom nutricionista e bom professor no ciclismo. É com você aí, Inácio. E a galera vai deixando, faz sua pergunta, interage, manda sua mensagem. É muito bom ter a sua participação, tá certo? Vai interagindo com a gente. Uma das dúvidas também, a gente sempre fica naquela dúvida, a questão da base da alimentação saudável. Como é que é feita essa base? Como é que a gente pode saber, Felipe? Semana passada teve essa pirâmide alimentar americana, não sei se vocês viram aí que teve uma reformulação da pirâmide alimentar americana, não serve para o nosso público aqui. Nós brasileiros temos uma alimentação muito superior aos americanos, desde das qualidades nutricionais, dos alimentos, né? Da variedade de alimentos que a gente tem, até então a gente exporta para o mundo inteiro. Então, não devemos nos basear nessa pirâmide alimentar que surgiu aí, eu até postei no meu Instagram. Por quê? Porque a população dos Estados Unidos é uma alimentação muito rica em fast foods. Então, eles quase inverteram a nossa pirâmide, né? O nosso guia alimentar. O nosso guia alimentar é um livro, né, que a gente, toda a base científica é seguida por ele. A última edição foi em 2014. Então esse guia alimentar ganhou prêmios a nível internacional. Então é um respaldo científico muito grande que a gente tem. Então às vezes eu vejo a galera dando muito valor ao que é de fora e esquecendo o que a gente tem de ciência. Esse guia alimentar brasileiro, a última edição foi em 2014. Então qual é a base da nossa nutrição hoje? Carboidratos complexos. O que é um carboidrato complexo? Ele só não se diferencia a quantidade de fibra. Isso é muito raso. Um carboidrato complexo vem pela sua cadeia molecular química. Então, quanto maior essa molécula do carboidrato, mais tempo ele vai ser quebrado. Então, temos que avaliar os carboidratos complexos. Posteriormente, proteínas magras. Aí também tem essa moda aí da dieta carnívora, que a galera tá comendo muito carne vermelha, colocando manteiga em cima, comendo muito queijo amarelo. E temos uma taxa máxima que a gente pode atingir de gordura saturada. Gordura saturada, gente, nada mais é aquela gordura mais densa, que é oriundos de fontes animais. Que exemplo, tua dieta tem 2.000 calorias. O máximo de gordura saturada é 10%. 10% de 2.200 calorias. Então é fácil tu bater essa taxa. Basta um pãozinho com manteiga de manhã, aí tu faz aí um bife, coloca uma colherzinha de manteiga e à noite tu gosta teu cuscuzinho com manteiga. Tu já estourou tua gordura saturada. Gordura saturada tem um poder de acumular placas de gordura, ateroma, e formar aterosclerose, que posteriormente a gente vai ter que fazer no mínimo um cateterismo, uma angioplastia, colocar um catetezinho ali, fazer a expansão da artéria para o fluido sanguíneo passar novamente. Então a nossa base alimentar, carnes vermelhas, magras, peixes, frangos, e também o suíno, que é o porco. Se você pegar um pernil, tirar aquela capa de gordura, colocar na brasa, vai ficar seco. Por quê? Porque não tem gordura. É o corte do suíno, do porco, que a gente tem que avaliar. Leites e derivados, frutas, legumes, oleaginosos é essa. Então qual é a base?
Café da manhã. Cafezinho com leite, preferência um leite desnatado, já deixo o açúcar do lado, um pouquinho de adoçante ou sem nada. Um pão com 2 ovos, uma porção de frutas, uma aveia ali, um psyllium. Ah, Felipe, não gosto muito de tomar café de manhã, pode fazer uma vitamina, adicionar um whey. Almoço, o básico, arroz, feijão, salada, legumes, proteína magra. De tarde, vai variar. Pode repetir o café da manhã, eu gosto muito de repetir o café da manhã. Por quê? Porque tu tá sentando e comendo, tu tá vendo o alimento ali. Então, quando tu come algo volumoso, tu sacia. Então, esses lanchinhos, esses snacks, essas barrinhas proteicas que tem uma camadazinha de chocolate, vai ser ali uma vez ou outra. E à noite, raízes, o nosso tão famoso cuscuz e proteína, né? É a base alimentar brasileira. Se você for ver aqui no Nordeste e no Sul, a base é essa. Só muda algumas particularidades que aqui no Nordeste tem, lá no Sul já é diferente, né? Então a base é essa. Não vamos se basear, gente, com essa pirâmide americana, porque o nível de qualidade da gente aqui, o guia alimentar brasileiro é superior quando se fala em relação à americana. Aproveitando justamente dessa base alimentar, Felipe, a gente tem os finais de ano, as famosas reuniões familiares, convenções e muitas outras festas que são feitas. Sim. O pessoal acaba exagerando. Como é que tem sido a procura? O pessoal depois, Felipe, exagerei, o que é que eu faço agora? Como é que tem sido isso aí? Não é só os pacientes, eu como nutricionista também, até porque comida é afeto. Então, não vou deixar de ir para casa da minha avó, tem lá uma galinhazinha de capoeira, né? Tem um pirãozinho, eu não vou deixar de comer. Só que como é que eu faço as estratégias antes, né? Como é que colocar ali um treino, faço um treino um dia anterior. Então, eu vou modulando para diminuir, minimizar esse prejuízo. Então, no final do ano, não tem como a gente não aumentar ali 1, 2 quilinhos, né? Mas de início é muito retenção hídrica, né? Retenção de água. O nosso corpo, ele capta a água muito quando a gente aumenta a quantidade de carboidrato. É voltar ao normal. Não fazer lei de compensação. O que você pode melhorar? A água e o treino. A alimentação, o teu nutricionista passou a tua alimentação, não tenta. Ele passou um pão, vou tirar metade do pão. Ele passou 100 gramas de arroz, 150 de feijão, vou diminuir. Não faça isso. Só voltar ao plano, 15 dias, 20 dias, tu já estás no peso anterior. E não se privar desses momentos, né? Tem os momentos de confraternização, os momentos em família, a gente não se privar. Mas o que é que tu vai fazer até tu chegar a esse momento? Então, se é de meio-dia, faz um treino pela manhã. Passou o almoço que foi em família ou aquela reunião, volta para o teu plano alimentar. Se tem um lanche mais calórico ali, fica ali umas frutas, melão, melancia, que são as frutas que quase não tem caloria, faz um shake de proteína com morango, vai manipulando, que tudo isso eu ensino e na prática como é que o paciente vai fazer durante esse período. Então esse período é um pouco crítico de exemplo, mas pra gente nordestino aqui o período mais pesado que eu vejo é o São João. É onde mais? O São João é pior do que o dezembro. Porque São João pega aí 40, 50 dias de festa, se for colocar, né? São João, junho e julho, é bem puxado. Dezembro é ali seus 20 dias e mais tranquilo, né? Mas o São João, inclusive, o nordestino não fica sem a famosa comida de milho, né? Isso, não fica. E aí, como é que é? Essa comida também tem que ser num ponto ou o pessoal pode... A comida de milho, como, exemplo, uma tapioca, um pão, você tem que sempre acompanhar com uma proteína. Então, qual é a estratégia que eu faço? Geralmente, tem pamonha na fulano de tal à noite, né? Vai todo mundo para lá, então come ali uma porção de proteína, uma carnezinha, um ovinho mexido, ou toma uma porção de whey, ou geralmente tem pamonha com queijo coalho, né? Pamonha com a carne
de sol. Então, quando você acrescenta proteína junto com o carboidrato, a proteína lentifica essa absorção, a carga glicêmica tem um impacto, você absorve lentamente esse carboidrato. Nunca só comer só a pamonha limpa, nunca comer só o angu, né? A canjica, sempre acompanhar de uma proteína ou durante ou em casa antes de você ir. Isso é uma estratégia legal que eu sempre venho prescrevendo para os pacientes. Importante mesmo essa informação. E outra pergunta, sempre eu tenho assim, ouvido algumas pessoas assim, não, mas a gente tem que pelo menos se alimentar de 3 em 3 horas, não pode ficar sem se alimentar. Isso é verdade ou é um mito, Felipe? É mito. Por quê? Nem sempre você vai ter a disponibilidade de se alimentar de 3 em 3 horas. O interessante é não passar de 5 horas. Por quê? Após 5 horas, o nosso estômago começa a liberar mais ácido clorídrico, que é o ácido que digere os alimentos. Então vai ficar ali procurando algo para digerir, você vai não fica com um hálito tão legal, porque fica um hálito não tão interessante. Então tem que estar se alimentando pelo menos a cada 4 horas, mas isso é muito como é a tua rotina. Exemplo, tu toma café de 7 horas, mas o teu almoço é de meio-dia. Só que durante esse tempo, um exemplo, tem um paciente que é dentista, ele está lá paramentado. Como é que ele vai deixar de estar atendendo? Às vezes é no SUS, numa pauleira, né, grande, então não tem como ele comer. Então eu faço o quê? Coloco uma refeição maior no café da manhã, junto até com o lanche dele da manhã, para quando chegar na hora do almoço, ele tá legal. Ou uma fruta, se tem ali 10 minutinhos, uma banana, uma maçã, um shake de proteína. Mas essa questão de 3 em 3 horas é mito. Tem pessoas que passam aí até 4, 5 horas no máximo a se alimentar. Tá vendo? Informação importante para você que está em casa, não usar isso como desculpa para também estar comendo exagerado. Isso, né? Exagerado. Vamos lá, Frank, mais participação. Vamos lá, Inácio. Já tem, o pessoal tá chegando aqui com força já, né? Deixa eu ver, eu parei aqui, foi no Damião, né? Esse agora é o Cícero Borges, é o Cicinho, né? O Cicinho tá querendo ficar em forma também. O melhor nutricionista, ele fala aqui, o Marcondes Pinheiro, parabéns. Sogão aí. Parabéns, Felipe. Felipe Nutrição é para vocês todos aí, Marcondes Pinheiro. A Maristela, que é minha esposa, tá lá com a minha filha lá Felipe, acompanhando. Ela coloca aqui, parabéns pelo profissionalismo, Felipe. A mamãe e Sara estão assistindo, o papai para aprender a comer bem. O Gabriel também está participando com a gente, o Melhor Nutri. Deixa eu ver aqui, acho que é a Maristela, né, ali embaixo de novo. Esse nutricionista é bem informado, é Aristélia, não é isso? Astéria, isso é a tua... O Cicinho também coloca aqui embaixo, um pedreiro pode seguir qualquer dieta ou tem uma dieta, alguma específica, entendeu? Olha, quer falar, pergunta aí, tipo verão. Cicinho é encarregado aí, ele da empresa que a gente tem, ele sempre tá comigo, então ele sabe, é porque ele tá sem querer. Ele sabe o caminho já, mas ele tá sem fazer a caminhada, sem fazer a atividade física. Então ele deu uma aumentadinha no peso, tô puxando a orelha dele aí, para ele voltar pelo menos com as atividades físicas que ele tá parado. Embora pedreiro, o cara gasta caloria, mas tem que fazer uma atividade à parte aí. Sim, tá bem rindo pra nós. Vamos ter que ir pra caminhada todo jeito. Tem que ir. Ô Frank, agora qual que dá mais trabalho? Alinhar o pedreiro ou educar ele na alimentação? Colocar o tijolo para alinhar. Ou educar ele na alimentação? Na alimentação é mais difícil. A Lúcia Lima, eu acho que minha é mãe, tua mãe, né? minha Lúcia mãe. Lima também está participando, o melhor Nutri do mundo. A mamãe. É com você aí, Inácio. Pode deixar suas perguntas aí, sua dúvida aí, ó. Aproveita que hoje é totalmente grátis. Hoje é 0800 aí, viu? Faz tempo que eu abri a caixinha de pergunta aí no Instagram, a vez é agora. Então aproveita, é com você, Inácio. E aí a participação, agradecer a todos que estão participando, e a gente justamente fala sobre isso, né? Uma das coisas aí de Cicinho, quando falou aí, justamente é que o pessoal, quando come demais, né, Frank? Tem aquele rapaz come igual um pedreiro, né? Come igual um pedreiro. Já fala logo disso aí. E justamente sobre essa questão da alimentação, assim, a gente falou agora há pouco, e eu queria também saber um pouco da diferença sobre o que é a dieta e também
a reeducação, porque às vezes tem uma dieta que é exagerada, né? E é a Sim. reeducação. Sim. Porque não é você deixar de comer, mas se reeducar. reeducar para poder ter uma Se alimentação reeducar. saudável. Qual a diferença dessa? Tem umas dietas exageradas que, Tem. como você falou, de internet, o pessoal vai seguir e acaba... não é o certo para eles, né? Tem 3 públicos que eu atendo, né? Tem um público atleta, que de fato é uma dieta restritiva, porque a mente do atleta é totalmente diferente da mente de um paciente normal. Temos o saúde e bem-estar, emagrecimento, melhoria das taxas, físico, e temos o atendimento do SUS. Também atendo no SUS aqui em Arara, no EMUT. Então são 3 tipos de plano alimentar. O que difere o SUS para o particular? Só a avaliação física e o suporte que eu não consigo dar. Franklin passou por mim aí, ele já sabe como é. O SUS, de fato, as diretrizes do SUS não permitem o nutricionista fazer digitado, bacaninha, do jeito que eu prescrevi para todos os meus pacientes do EMUT. Quando eu comecei no setor público, eu disse, não, eu vou fazer diferente. Até porque o SUS disponibiliza uma cartilha, uma cadernetazinha pequenininha. Então o nutricionista vai riscar o que ele não pode e deixar o paciente escolher o que ele quer. Então é um pouco vazio. Então para mim não era algo que eu ia me sentir bem de estar fazendo isso. Então vamos fazer um trabalho legal, né? Tem um soft que eu uso, ele já agiliza muito, então se eu colocar o nome pão lá, rapidinho aparece quantos pães. Então a gente tem uma dieta base, então quando o paciente chega ali, eu jogo a dieta base, vou fazendo os horários, colocando isso na parte do SUS. Vou colocando os alimentos específicos, se o paciente chegou com gastrite, retira café, chocolate, refrigerante, coloca ali as orientações, bem bacaninha. Se o paciente chegou com uma hérnia de hiato, que é um acoplamentozinho à parte do estômago, então ele tem alguns alimentos que não se encaixa. Então eu tento fazer o mais próximo do ideal para ele. O que eu não posso fazer é as avaliações, que custa em média 15, 20 minutos, e o suporte nutricional. Essa é a diferença do meu atendimento hoje aqui no setor público. Já o setor particular, a dieta restritiva é para o atleta. Hoje eu acompanho alguns atletas de nível nacional, tem um Vitor Arruda, campeão brasileiro de mountain bike, tem gente de Caicó, de Picos, enfim, eu atendo no online, a gama é muito grande. Então, esse paciente eu vou colocar, você vai ter que comer isso nesse horário, a quantidade é essa, então ele faz. Vou botar para comer pedra, ele vai comer, porque ele é atleta, ele ganha para isso. Campeão brasileiro, enfim, campeão paraibano. Então, ele vai fazer aquilo independentemente de qual for o horário, qual for a refeição. Ele visa performance. A performance, quando chega a certo ponto, o esporte deixa de ser esporte, não gera mais saúde, porque é algo que a gente eleva o físico e o corpo ao extremo. Tem um lutador de jiu-jitsu, lutador de MMA, então a gente vai fazer a desidratação, depois vai fazer o carb up, tem um cara de fisiculturismo, então chega uma hora que deixa de ser saúde, mas é porque é a profissão dele. Já o planejamento alimentar, a reeducação é diferente. Então ali a gente, Felipe, durante o meu período de TPM, as mulheres, não consigo ficar sem comer um doce, como é que a gente faz? Quando eu pego, eu como uma barra de chocolate inteira. Então é melhor eu fracionar um pedacinho todos os dias e o paciente ter a noção e ter a quantidade, do que ele pegar, sentar lá e comer uma barra de chocolate com a pipoca e leite condensado. Então vamos aqui comer 4 tabletezinhos, vamos aqui comer 20, 25 gramas de doce de leite, tem 80, 90 calorias, um pão francês tem 150, para vocês terem noção, uma paçoca tem 100 calorias, então às vezes a gente senta ali e come 4 paçocas, já dá 400 calorias. 400 calorias um almoço. Eu conheço gente que pega aquele potinho e se não tirar... Entendesse? Aí o que acontece? É essa reeducação alimentar. Esse é o
o jogo de você ir lapidando o paciente entendendo o porquê ele não pode comer aquilo naquele horário, naquela quantidade. Então, nessa consulta, eu viro o notebook e explico a ele, ó, essas calorias têm isso, você não pode comer por conta disso, esse alimento já é melhor. Quando tu for fazer teus ovos, coloca só um pouquinho de manteiga, margarina, azeite, o mínimo de gordura possível, só para dar uma vida útil ao antiaderente maior. Quando for fazer um bife, também não exagerar na gordura, porque isso aí são as calorias vazias que a gente não enxerga. Então tu tá comendo ali açúcar, muito açúcar refinado, então tu não estás vendo a caloria. Então isso no final vai empilhando calorias e a gente olha e diz, por que eu não estou emagrecendo? Então, ele vai retirando essas calorias vazias e eu vou colocando de comida, de volume para o paciente, de qualidade nutricional. Então, se o paciente, para mim, ele chega, Felipe, tomo meu café legal, mas de 9, 10 horas eu saio, vou na barraquinha, como 2 coxinhas e uma coca normal. De tarde eu repito a mesma coisa. E aí, não tem como eu parar. Então, se eu colocar o paciente para comer uma coxinha e uma coca zero, o paciente já evoluiu, porque ele comia 2 e comia mais 2 de tarde. Então é tudo o senso e você se colocar no paciente qual o dia a dia dele. Então não vou mandar ele sentar, levar, abrir uma marmita, descascar um ovo num ambiente fechado, já vou prescrever outra coisa, um wheyzinho ali, uma fruta, algo que seja mais palatável e ele siga o plano alimentar. Então, se ele fizer um 7, já passa de ano, né? A gente não passa de ano tipo 7, então já é uma melhoria. Na próxima consulta dele, eu digo, vamos evoluir mais 10%, vamos melhorar um pouquinho o treino, e então a gente ele vai vendo o resultado e ele mesmo vai se motivando para chegar no objetivo que ele quer, seja ele da saúde ou performance ou físico. E da forma que eu estou entendendo também, Felipe, assim são evoluções que você vai acompanhando com o paciente para ele ir aos pouquinhos, para não exagerar. Na primeira vez, como dizer assim, o cara já se assustou, não, vou ter que fazer isso tudo, não. Ele vai se acostumando e ao mesmo tempo... Vai se acostumando. Né? Até porque se eu cortar tudo, com 40 dias ele nem volta para outra consulta. Ele nem... O paciente de reeducação, né? Ele nem volta. Então tem essa mão que a gente não pode pesar nesse fato. Até porque, exemplo, um paciente engordou aí 10 quilos durante 10 anos. Ele engordou 1 quilo por ano. Então como é que tu quer perder esses 10 quilos em 4 meses? Entendeu? Saudavelmente, a gente consegue perder na literatura os primeiros quilos, 4 quilos em um mês. Então dá 1 quilo por semana, né? Então eu já coloco um pouco mais. Eu digo, vamos aqui perder 1 quilo a cada 10 dias, 1 quilo a cada 15 dias, que dá para perder. Para perder demora um pouquinho mais. Às vezes a gente come um pouquinho mais, exagera, aumenta 2, 3 quilos, mas é de água, é retenção. Aí a gente sobe na balança não diz o que o paciente tem, então acaba se assustando. Mas quando é com 4, 5 dias de planejamento e treino, já volta o peso normal. Tá na normalidade. Agora há pouco a gente falou também a questão do açúcar. Muita gente diz sobre a questão do açúcar ser um vilão. Ele é realmente um vilão na questão da alimentação? Sim, o açúcar ele é um vilão, sim. Tanto o açúcar branco, que ele é o refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo. O açúcar mascavo, antes dele ser mascavo, o branco antes de ser branco ele foi mascavo. Então, de fato, é as calorias vazias que você não enxerga. Então, tu toma teu cafezinho ali de manhã com açúcar, de tarde com açúcar e vai empilhando isso. Quando chega no final, tu consumiu 300, 400 calorias de açúcar branco sem nem enxergar a comida de fato. Esse é o grande vilão, que você não enxerga. E vai aguçando as papilas degustativas, né? Você sempre aquele paladar doce, Então, quando você acostuma, quando vai tirando, você não vai sentindo. E depois, quando tu limpa a tua alimentação, quando tu toma um café doce, toma um suco doce demais, você sente também porque você já tinha acostumado o teu organismo àquele paladar mais neutro e de fato sentir o sabor da alimentação das frutas e dos vegetais.
Outra pergunta também, curiosidade, Felipe, assim, muita gente tem a famosa, preparou aquele prato, além de às vezes fazer o prato do famoso pedreiro Cicinho, Sim. né? Às vezes ainda tem o famoso óleo, uma graxinha, botando por cima. É um veneno também. É um veneno também com as calorias vazias, né? Aquela graxinha que a gente coloca por cima. Então, quer colocar um pouquinho para ficar um pouco mais úmido? Um fiozinho de azeite também moderado, porque azeite é caloria, é um alimento saudável, é um super alimento, mas pode exagerar nas calorias. Então, você pode não estar alcançando os seus objetivos por essa graxinha em cima da comida, que tudo isso no aplicativo do plano alimentar, se o paciente quiser enviar uma foto para mim em tempo real, eu vejo a alimentação do paciente em tempo real. Então, a rede social entre o profissional e o paciente. Então, ali eu curto, comento, às vezes faço alguma orientação. Então, às vezes o paciente coloca ali uma carne no molho, magra, né? Mas ficou aquele molhozinho, aí coloca em cima do cuscuz. Eu digo, epa, diminua aí. Aí só ele que vê. Essa rede social é só entre profissional e o paciente. Mas esses costumes, eu costumo falar que isso vem desde a nossa infância. Exemplo, na escola, temos o professor de matemática, o professor de português, ciência. Então, era para ter um professor de nutrição, mostrar aos alunos a se alimentar bem. Porque quem tem um respaldo para falar de nutrição é o nutricionista. Então, você vai saber o que é nutrição. Nutrição deu uma explosão aí uns 5 anos atrás, 3 anos atrás. Antigamente a gente nem sabia o que era nutricionista. Cada vez mais a profissão vem crescendo, né? A gente avalia outras profissões que médicos passa 5, 6 anos e quando chega no final terminou, vem falar de nutrição de fato. Então, assim, é uma profissão que só a gente, nutricionista, pode ter essa fala de mostrar e fazer a promoção de saúde. Então, imagina aí, quanto custa aos cofres públicos o paciente está fazendo hemodiálise, porque a hemodiálise, grande maior parte, é o diabético descompensado. É o que mais chega para mim hoje. Diabético e dislipidemia, que é as taxas de colesterol e derivados alterados. Então, gasta muito dinheiro o setor público para manutenção e sempre está rodando esse serviço. Então, era mais vantajoso e mais barato promover a saúde. Então, colocar um nutricionista na sala de aula, desde do primeiro ano, ensinando os alunos até o ensino médio. A sua mente já era outra. Então, sempre havendo sala de espera no hospital, PSF, que isso já acontece, mas não com tanta frequência. Então, um senhorzinho do sítio, às vezes tem uma dúvida que para você não é mais dúvida, mas para ele é. Então, com esse bate-papo de 10 minutinhos, já ia sanar muita coisa. E imagina aí, desde o pessoal pequenininho na escola, aprendendo de nutrição, quando chegasse no terceiro ano, prestes a ingressar à faculdade, a mente da gente de saber se alimentar era outra. Mas isso aí, se Deus quiser, futuramente o nosso Brasil, creio que vai ter pessoas capacitadas para a gente estar levando a nutrição ao nível ainda superior do que se encontra. E o importante aí nessa sua fala, Felipe, é que aquela criança que aprendeu desde a infância até chegar à adolescência e à fase adulto, a partir do momento que eles se tornarem pais e mães de família, eles vão educar tudo aquilo que ele aprendeu desde o começo. Tudo aquilo. Seria muito importante. Seria muito importante. Exemplo, estou com a minha filha, Sara, 2 meses, ela fez agora dia 10. Então, quando a gente começar a introdução alimentar dela, qual é o espelho? Qual é o exemplo que eu vou dar? Então, o que chega para mim, eu não atendo crianças, né? Só atendo acima de 15 anos. Até porque é um leque muito grande, não tem como a gente abraçar tudo, a gente não se torna bom em tudo, né? Tem a seguir uma área e ser excelente naquilo que a gente faz. Então, ela vai ver o pai, a mãe comendo ali, até ela não ter
Quando a mãe está colocando ali os vegetais, as frutinhas e ela vendo, pegando, comendo, só que depois dos 2, 3 anos, o pai e a mãe não faziam aquilo, só fez na introdução alimentar. Então ela olha o pai e a mãe, não estão comendo. Ela vai comer? Aí chega para mim, teu filho, tu come? Não, como não. Mas eu não gosto, aí eu não coloco para ele. Mas você é você, seu filho é seu filho. São pessoas diferentes. Então tem que ter o exemplo. Tem que ter o exemplo. A fala convence, mas o exemplo arrasta. Pega você pelo braço e puxa. E faço, né, acontecer. Então seria algo que tem que dar o exemplo todos os dias. E tá comendo os vegetais, comendo as frutas, fazendo um prato colorido, deixando de... Minha esposa até, Maristela, ela fica com raiva porque eu como de tudo. Chocolate, biscoito, tudo. Mas lá em casa não tem. Às vezes ela vai lá, compra e um pips, alguma coisa. Quando ela compra eu vou lá e como um pouquinho e tal. Mas lá em casa não tem. Arroz, feijão, salada, frutas, verduras. Se chegar lá em casa, raramente vai acontecer. Mas não é que eu não como, é porque na minha casa não tem. Não tem. Mas eu como, uso mais um docinho quando eu vou pedalar, alguma coisa do tipo, mas já pra não ter o pé de, não tem isso, aí eu vou lá e cato um biscoito recheado, uma barrinha de chocolate, um leite condensado. Então são hábitos que com o tempo você vai melhorando. Eu vou aqui só interromper um pouquinho, porque tem mais participações, a gente vai também aproveitar para interagir com o pessoal que está na live aí também, não é isso, Frank? Isso, Márcio. Tem aqui o Gustavo Nascimento, está participando com a gente aqui, irmão do Felipe. Parabéns pelo seu desempenho, Felipe. Deus abençoe sempre. O Marconi está participando. Esse tem que respeitar. Estou em Santa Catarina. O Marconi é um paciente meu. Ciclismo lá. Ele cumprimenta aqui. Ele está sempre atento na minha performance. Ó, o cara... Pedala ele lá. A Rosemary Silva, boa noite a todos. O Tiago Avião, boa noite, amigos. Parabéns, Felipe. Forte abraço. Tiago Avião. O nosso amigo Marco Aurélio, mais conhecido como Lelo Lima. Também está participando com a gente. Parabéns ao programa e ao profissional Felipe, nutricionista excepcional. Ao Felipe, nutricionista excepcional. O Marconi Pinheiro pergunta aqui, qual o menos ofensivo, a banha de porco ou a manteiga? E tem o Emanuel Pinheiro também está participando com a gente. Você, Inácio. Boa pergunta. Banha de porco e manteiga, ambas oriundas de fonte animal, oriundas de gordura saturada. É aquela coisa, utilizar, mas utilizar menos. Então, o mais interessante, o mais saudável seria o azeite e também não pesar na mão, porque tem gente que é azeite aí enche a deixa frigideira, à vontade, né? Porque o azeite é oriundo de fonte vegetal, rico em gordura monopoliinsaturada, que é diferente da gordura saturada. A gordura saturada, quando está em sua composição natural de origem, ela fica densa. Quando aquece, ela fica fluida. Quando esfria, ela volta à sua composição normal. Os óleos vegetais, não. Ele já é líquido, já na sua forma. Então, é mais vantajoso o azeite. O pessoal não exagerar aí, viu? Presta atenção. Felipe, refrigerante zero. Se fala muito, mas eu não tomo refrigerante, não, só tomo refrigerante zero. Tem uma diferença do zero e outro, assim como é também. Pode ser ofensivo para a sua alimentação. E outra pergunta que, inclusive, mandaram aqui no Zap. A noite engorda mais do que o dia? Vamos lá, né? Vamos lá. Refrigerante zero e refrigerante normal. Tá uma febre muito grande esse refrigerante zero que já fez muito tempo. Até se você vê a Coca-Cola agora, tem lá menos açúcar. Foi uma estratégia de marketing da Coca-Cola. Tem as taxas pretinhas, né? É rico em açúcares refinados. Então ela diminuiu o açúcar dela, a normal, e saiu aquela taxa preta da formulação. Então isso é o marketing dela 100%. Já tem lá menos açúcar, ela está menos doce. A zero não vamos ter o açúcar em si, zero calorias, né? Felipe, mas muito açúcar
muito adoçante, o adoçante cancerígeno, tal, essa coisa e tal. Vamos lá. O grupo de risco, para entrar no grupo de risco, com a concentração de adoçante para você entrar no grupo de risco de câncer, seria normalmente entre 30 a 35 litros de Coca-Cola dia. Então seria uma concentração muito grande. Então é mais saudável hoje se o paciente lá, vamos lá, consome 2 litros de Coca-Cola normal. Não, vamos diminuir para 1 litro de Coca-Cola zero, vamos colocar ali algum suco, alguma coisa. Isso já seria mais saudável. Agora dizer que refrigerante zero normal é mais saudável do que um suco visando vitaminas e minerais, não. Porque tem gente que deixa de tomar um suco porque tem calorias, embora não coloque açúcar, mas troca pelo um refrigerante zero. Aí já é uma troca um pouco não tão vantajosa, porque está deixando de ver as calorias. O nutricionista ele não só vê as calorias, ele vê os macros e micronutrientes, os minerais. Então a gente tem que sair um pouco da bolha disso aí, não só visar o nutricionista de calculadora de calorias, e ver no geral também. Só antes da gente partir para outra pergunta, Sim. eu vou aproveitar, já que você falou justamente da questão do suco. Tem pessoas que dizem, eu tomo suco, não tomo refrigerante. Mas o suco dele tem um leite condensado, tem um leite normal. Colocar açúcar, é. Isso interfere sim. Quer colocar um leite desnatado, a proteína tem até um pouquinho mais de proteína e a gordura já não se encontra nas concentrações que tem o leite integral. Então aí já seria uma boa opção. E de fato retirar o açúcar, né? O único suco que eu tomo com açúcar quando eu vou em algum lugar que eu tô com vontade é a limonada. E não tem como você tomar. Então, já que tem um sabor, eu tomo com açúcar. Já os outros já é para você tomar tranquilo. Abacaxi, acerola, goiaba, manga, todos eles já tem o sabor da fruta em si. Então não tem para que você tá adicionando açúcar. Se quer adicionar gotinha ali de adoçantes, sucralose, stevia, eritritol, xilitol, são todos esses adoçantes, uns artificiais e outros naturais, mas quando se fala em quantidade, a quantidadezinha é pouca, não interfere em nada não. Antes de eu partir para a pergunta que eu falei da questão da noite e o dia, Sim. Mas eu vou aproveitar também que a gente já está no assunto. Tem muitas pessoas ainda, e mais o pessoal mais velho, ainda tem costume de adoçar com rapadura. E aí? Rapadura, açúcar mascavo. Açúcar branco, oriundo da cana. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Como também na alimentação usam às vezes até no almoço. No almoço, e é bom. A rapadura, a gente tá aqui no setor do brejo, né? Areia tem umas rapaduras muito boas lá, de coco e tal. Eu utilizo, mas eu utilizo estrategicamente. Quando eu vou pedalar, coloco ali 2, 3 no bolso, porque eu tô gastando glicose e preciso de fonte de energia que é rápida. Então, uma rapadura, um doce de leite, um pedaço de pão, uma soda, uma broa. Então eu utilizo esses carboidratos para mim que faça atividade física. Mas você tem que fazer exercício para poder usar essa alimentação. Isso. Hoje, quando terminei, fiz um treino de 3 horas de bike, zona baixa, terminei, tomei um banho e vim para aqui para os estúdios. Mas fiz 3 horas de treino antes de estar aqui hoje. Então, rapadura a gente deixa ali para pós-almoço, a gente pega um pedacinho. Uma dica que eu dou, compra aquelas rapadurinhas pequenininhas, que é 25, 30 gramas. Se você já pelo menos pega uma, sai de casa, escova os dentes. São dicas que já para aquela vontade de estar comendo doce sempre beliscando. Terminou de almoçar, se retira da mesa, come ali ou uma fruta ou um pedacinho de rapadura, escova os dentes e vida que segue. Importante. E aquela que se fala, à noite a gente engorda mais do que o dia, Felipe? Essa questão de comer à noite engorda mais do que o dia, desde os nossos primórdios, existe algo chamado ciclo circadiano. Devemos nos alimentar a maior porção de calorias durante o dia. Os nossos avós, quando dava 4 horas, já estavam em pé. Então, eles seguiam o ciclo circadiano. Então, esse ciclo é muito importante. Quando o sol se põe, eles já estavam jantando e quase já dormindo, né? Então, eles seguiam muito esse ciclo. Já a gente, não. Então, à noite, não é que a noite engorda mais.
é que à noite você de fato tem que comer menos. Mas isso aí é particularidade. Se um paciente ele faz uma atividade física intensa de manhã, então à noite ele vai ter que comer mais, porque devemos avaliar que no mínimo são 4 horas para o alimento digerir, ficar em fórmula de glicogênio, fórmula de ATP, que é o que a gente gasta durante o treino. Então de manhã ele está com aquela energia muscular e hepática no fígado guardado, aquele glicogênio. Então de manhã ele vai comer algo só para não sair de estômago vazio, às vezes algo líquido, rápido, mas que de noite devemos nos alimentar menos. O que eu venho encaixando muito agora é que no máximo para mim, 7 horas da noite eu já tenho feito minha janta. Então o que eu venho comer depois é algum iogurte, alguma fruta, um iogurte com alguma fruta, um whey, alguma coisa desse tipo, algo bem leve. E quando eu não sinto fome, eu já faço esse jejum noturno que os nossos avós já faziam, né? Não é que o jejum seja o que faz o milagre, que tem gente que faz o jejum intermitente e tal, mas faz o jejum natural. Exemplo, você alimentou de 7 horas da noite, se der para comer só de 7, 6 horas da manhã, tu já fez ali 10, 12 horas sem nem saber que estava fazendo jejum e colocando uma estratégia de déficit calórico, né? Comendo menos e gastando mais sem nem tu saber. Às vezes eu aplico no paciente sem nem ele saber, porque às vezes ele vem colocar aqui um jejum intermitente, aí às vezes pula café da manhã, aí quando vai almoçar já é de meio-dia, já come um pouco mais, aí já não tem um controle tão legal. Então eu não gosto muito dessas estratégias não. Que tudo no final é déficit calórico. Jejum, uma dieta de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. O importante é no final as calorias do dia. Então à noite não engorda mais, porém devemos nos alimentar menos, comer um volume menor, colocar mais raízes. Numa escala de raízes, o que é que você pode comer mais? Tem os que tem mais carboidrato e menos carboidrato. Vamos lá. Batata inglesa, primeiro você pode comer mais batata inglesa, inhame, batata doce e macaxeira. Esse é o ranking. Então, inglesa pode comer mais, inhame um pouquinho menos do que a batata inglesa, menos do que o inhame, a batata doce e no último a macaxeira. Então você coloca ali. E também o cuscuz, ele é leve. Quando você coloca ali 150 gramas de cuscuz, já é um prato um pouquinho legal. Depois tu faz em casa, coloca lá 135 gramas de cuscuz, que é equivalente a um pão. Coloca 2 ovos mexidos, uma fatiazinha de mussarela em cima do cuscuz e uma porção de vinagrete. Então ali vai ter 380 calorias, mais ou menos, uma refeição volumosa, pouca caloria, que tu vai comer e vai ficar saciado. Essas são as estratégias que a gente utiliza. Eu tô pensando aqui, Frank, porque assim, eu vendo o Felipe falar, eu tô com cuscuz e o ovo à noite, achando muito bom. Sem a mussarela e o vinagrete. Então eu tô exagerando em outros horários. Isso. É outros horários meus que estão irregulares. Então, muito interessante, justamente isso aí, né? E a gente falou aqui justamente da alimentação. E a água, Felipe? Qual a importância dela também? Porque assim, agora há pouco você falou que a gente às vezes vai lá no peso, pode estar exagerado no gole de água, bebeu, está um pezinho maior, mas quando vai depois mais para frente a gente viu que o peso está indo normal. Isso. Qual a importância da água justamente na questão da nutrição? A importância da água é, de fato, nos manter hidratado. O fluxo sanguíneo está mais fluido. Quando você bebe água, você tem uma fluidez melhor. Hidratação, fluidez dos rins, né? Sempre bebendo água. Então, um cálculo legal, você pode colocar 0,35 até 0,50 pelo teu peso. Então, vai dar em torno aí, mulheres, quando beber ruim, mulheres, bebam aí no mínimo, de beber água um dia ruim, 2 litros. Legal, 2,5, excelente 3 litros para a mulher, porque mulher geralmente é o peso dela, né? Então já se encaixam. Homens, acima de 4 litros. Mas tem um cálculozinho. O mínimo 0,35 e o máximo, podendo passar um pouquinho, 0,50 vezes o peso do paciente. Já é uma margem legal que a gente
avalia. E a questão do peso na balança, a água pesa, né? Então, por isso que antes da avaliação o paciente tem que ficar 1 hora sem beber líquido, 2 horas sem refeição sólida e 4 horas sem fazer atividade física, porque quando tu faz atividade física, tu desidrata e enche o músculo. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, vai me dar dados não tão fiéis como se de fato seguisse esse protocolo. Tem mais interação? Vamos lá, Frank. Mais participações aí nas redes sociais. Tem sim. Tem a Clara Lima. Ele é o melhor. Tem a Line Dantas, está participando. Esse entende de verdade. Ela cumprimenta aqui. O papai da Sara arrasa muito. Sara. Com você, Inácio. A galera interagindo, participando com a gente. É importante justamente a gente conhecer. Às vezes a gente não tem o hábito, né, da alimentação saudável e fica na dúvida. Às vezes você está até na alimentação correta, não, mas eu acho que eu deveria mudar algumas coisas. E como é importante justamente a procura do nutricionista. Às vezes o pessoal, Felipe, assim, não tem o conhecimento. E onde hoje pode lhe procurar para justamente esse atendimento também? Olha, eu tenho aqui hoje o meu consultório próprio na cidade, atendo também no setor público, às sextas-feiras. Como é que funciona esse atendimento no setor público? Vai passar no PSF, o médico vai avaliar, o médico, a enfermeira, se tem alguma patologia, alguma doença, o peso está alterado para cima, para baixo. Então vai fazer o encaminhamento e a gente vai seguir com esse tratamento. Já no setor particular, atendo aqui em Arara, no meu consultório, atendo em Casserengue, atendo lá na clínica de Maísa Pilates, atendo em uma clínica em Remígio, atendo também em Areia, numa clínica da minha prima. Já faz um tempo já, desde quando eu me formei, que eu atendo nesses setores. E comecei ontem em Campina Grande. Comecei a atender em Campina Grande, lá no consultório de uma amiga minha de profissão. Então, tenho muito paciente do online de Campina Grande que se deslocava para Remígio. Gente de Queimadas, Buqueirão, principalmente essa galera do pedal, Santa Cruz do Capibaribe. Então, eu consegui trazer esse pessoal para o presencial. Que de fato o presencial é melhor, porque você vai fazer a avaliação física certinho e tal. Não que o online a gente também tem as ferramentas de avaliar. Por 2 fotos eu consigo avaliar o paciente por inteligência artificial e scanner 3D. Que ele manda essas 2 fotos, eu jogo esse aplicativo de avaliação e eu já repasso o feedback para o paciente e o suporte nutricional e o plano dietético. Então, atendo aí nessas cidades circunvizinhas aqui. Importante mesmo. Antes da gente aqui, tem mais alguma participação, Frank? Manda aí que eu vou... Tem sim. Tem aqui Joanito, Joanito. Boa noite, Felipe. Parabéns, Felipe. Você vai longe. Com você, Inácio. Felipe, tem também um dos mitos que eu acho que desde os nossos avós, muita gente falava, não coma fruta à noite, pode lhe fazer mal. É verdade que alguma fruta pode fazer mal na alimentação à noite? Não. Tem alguns mitos, desde a época dos senhores feudais, das fazendas aí, que eles tinham abundância de manga e eram produtores de leite. Então surgiu aí esse mito de manga com leite, porque os escravos, o pessoal que tomava conta das ordenhas de leite, eles faziam a ordem, então ele tinha acesso ao leite. E a abundância de manga. Então surgiu esse mito de leite com manga, que não pode. Mas tem algumas frutas que de fato é um pouco mais pesada de carboidrato. Então, às vezes você pode comer e se sentir desconfortável. Por exemplo, você vai comer uma jaca de 10 horas da noite. Você vai ficar rotando ela ali. Jaca para mim é de manhã, eu como a jaca, já nem tomo café e olha lá se o cara vai almoçar. Porque a carga de carboidrato dela e fibra é muito grande. Então a saciedade fica... por mais tempo, mas frutas da noite todas podem, menos eu acho que jaca é bem pesada aí para você estar consumindo à noite. Geralmente
eu gosto mais de melão, melancia, que são frutas que eu coloco lá na bacia, vou comendo, não ligo para calorias, porque é risório as quantidades de calorias dessas frutas, e é isso aí. O pessoal dizia muitas vezes a questão, até a própria banana, né? A banana. Você come essa daqui a maçã ou essa aqui, mas a inglesa não. A inglesa não, a inglesa não dá nem para fazer vitamina e tal. E quando você vai para o sul, é só a banana que tem que o pessoal usa na vitamina, né? Porque também a inglesa ela é um pouco maior. Então se você fizer uma vitamina com 2 inglesas daquela, você já... mais de metade do liquidificador você também vai ficar cheião. Então, quando você vai dormir, vai ficar recogitando, né? Vai ficar aquela ânsia, não é legal. Agora eu vou fazer uma pergunta a você como ciclista também. Na questão da alimentação, vocês quando estão fazendo ciclismo, a gente sabe que quem joga bola tem problema de câimbras. Sim. O ciclista ele também tem alimentação justamente com frutas e a questão da banana e outras frutas para não ter isso aqui, porque é muito tempo pedalando também. Muito tempo. A banana não é tão rica em potássio, né? Como o pessoal fala. E assim falou, quando tá com câimbra, como banana. A câimbra são diversos fatores. Desidratação, sódio, potássio e magnésio. Quando tem a atividade física, a nossa musculatura, ela trabalha em junção. Ela corre bem certinho. Uma engrenagem de um relógio. Se faltar ou sódio ou potássio, nessa cadeia é uma bomba cíclica de sódio e potássio. Entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio e vai desencadeando essa bombinha. E para levar sódio e potássio precisa de magnésio. Magnésio é como se fosse o carrinho, o sódio e potássio está aqui em cima e ele vai carregar para fazer a contração muscular. Então se falta um desses três, tem a trava da musculatura, juntamente com a desidratação. Então, para a gente que pratica o esporte, a última prova minha foi em Soledade agora. Eu participei do Campeonato Paraibano, então a última prova foi em Soledade. Sol escaldante, a gente competiu 25 km no sábado e 105 no domingo, num sol de 44 graus. Então, a gente tem cápsulas de sais, que a gente fica utilizando a cada 20 minutos, 30 minutos. Os géis de carboidrato, que já tem uma concentração muito grande de sódio, potássio e magnésio, os eletrolíticos. Gatorade. E também tem um suplemento novo que surgiu agora, que é em gel também, que tem 1000 de eletrólito. Então, uma porrada de eletrólito que a gente coloca na ingestão do ciclista. O nutricionista esportivo também dentro do setor profissional já vem utilizando esses géis, esses pré-treinos para sempre elevar a performance do paciente. Então tem os cálculos e tem o que a literatura nos mostra. Então geralmente o mínimo seria 700 mg de eletrólito a cada hora. Então ali o nutricionista eu vou dizer, tu vai consumir tantas cápsulas a cada meia hora. Tem todo esse cálculo que a gente repassa para o paciente, para não acontecer essa cãibra. Mas a gente sempre eleva o nosso corpo ao extremo. Então chega uma hora que dá a cãibra, você vai diminuir o ritmo, voltar, se hidratar e dar continuidade no treino, mas geralmente é mais na competição, que na competição a gente eleva o corpo ao extremo mesmo. A galera que está em casa aí, quem faz ciclismo amador ou anda de bicicleta e às vezes quer ser ciclista sem ser esportista, e a galera sabe, quando a gente começa a forçar um pouquinho mais, vem coxa, vem panturrilha, dá aquele nó. Isso. E é ruim. É ruim até de mexer a perna, né? É ruim. Então, isso aí é a hidratação e sempre tem uns suplementos que é um pozinho, que já vem um carboidrato, sódio, potássio e magnésio. Então, baratinho, dá para você levar, coloca lá uma garrafinha com água, a outra garrafinha com esse carboidrato, e você vai dosando, e também o quanto de esforço você vem fazendo. É uma bola de cristal que a gente tem que avaliar todas as variáveis para que o paciente pegue essa performance e eleve no nível superior, para não estar acontecendo isso aí durante as provas ou treino, né? Importante mesmo essa informação. Tem mais interação, Frank?
Tem sim, Inácio. Aquele perfil lá, Juanito, é só o perfil. Aí ele coloca aqui é o tio Carlos. Sucesso, viu? A família toda aqui torcendo por Meu você. tio, o pessoal lá de São Paulo tá... Isso. É que o perfil tá usando o perfil lá, ele botou o nome aqui, tio Carlos. Aí ele pergunta aqui, ó, é bom comer chia todos os dias? Chia. Chia é rica em fibra, é uma sementezinha, né? Então, tem que saber a quantidade dessa chia. Então, geralmente, nas frutas ou na vitamina, é bem legal estar colocando na alimentação. Então, faz ali uma porçãozinha de frutas na hora do café da manhã, coloca em cima uma colherzinha de chia. À noite, à noite você pode fazer um iogurte natural em casa, um iogurte de mercado, que seja zero de gordura, zero de açúcar, e colocar ali, essa chia vai te aumentar a saciedade. Então, chia, aveia, o psyllium são fontes de fibra que vai ajudar tanto no teu perfil lipídico, de gordura, colesterol bom, colesterol ruim, LDL, HDL, triglicerídeo, colesterol total, e o perfil glicêmico da diabetes. Também vai ter esse controle, principalmente o psyllium. Psyllium é um super alimento, então uma colher de sopa só vai ter 5 calorias, é quase um alimento 0 calorias, e a saciedade, formação do bolo fecal, prisão de ventre, então é um super alimento, é o psyllium. Não é tão gostosinho, mas nós como os adultos chega uma hora que a gente não come mais pelo sabor, e sim pelo que o alimento nos traz. A gente tem que olhar o alimento e saber, não, isso aqui vai estar fazendo bem para mim, para tal coisa dentro do meu corpo, ele faz isso. Então a gente tem que se alimentar, de fato, pelo que o alimento nos traz. Antes da gente encerrar, Felipe, qual a dica você daria para o pessoal que está em casa agora que quer ter uma alimentação mais saudável? Gente, de fato, tem que saber as quantidades. Então, se você está fazendo uma alimentação desregrada, foca na qualidade dos alimentos. Esquece balança, esquece calorias. Foca na qualidade dos alimentos. Foca em tirar alimentos que sejam ultraprocessados, que tem uma diferença entre ser ultraprocessado e o industrializado. Industrializado, arroz, feijão que é empacotado, ele é industrializado e é um alimento saudável, entende? Então a pessoa, não estou comendo mais industrializado, mas é diferente, industrializado de ultraprocessados ou minimamente processados. Então você tem que saber essa diferença. Então comer mais alimentos in naturas, frutas, legumes, vegetais, arroz, feijão, raízes, carnes magras. Não passar mais do que 4 horas sem se alimentar. E também hidratação. A mesma sinalização de fome é a mesma sinalização de sede. Então, às vezes, a gente está com sede e acha que está com fome. Então, sempre vem comendo, vem comendo, vem comendo. Já aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Come, 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 não mata a fome. Quando pega um copão de água que bebe, aí faz... Agora eu estou saciado. Por quê? Porque você estava com sede, não com fome. Então, hidratação, optar por carnes magras, deixar aí a carnezinha gordurosa para o final de semana, uma vez a cada 15 dias no churrasco, essas coisas aí, tranquilo. E a mesma refeição que tu faz no café da manhã, colocar numa quantidade menor no café da tarde, fazer uma prática de atividade física, jantar o quanto mais cedo, melhor, e se puder, tem que ver o nutricionista, o educador físico, um treinamento, um acompanhamento como investimento à tua saúde. Então, eu vejo muito empresários que dedicam a vida inteira a, de fato, trazer uma melhoria para a família, mas com 45 anos, se o filho chamar ele para brincar, ele não consegue brincar. Por quê? Porque está acima do peso, não consegue brincar. Depois vai começar os tratamentos de alguma doença. Então, assim, a vida que ele ia ter para trazer, de estar mais próximo do filho, ele não consegue porque a saúde dele já está um pouco afetada. Então, veja isso como investimento à tua saúde. De você tirar uma horinha e ir para academia, atividade caminhada, seja o que for, tem que se mexer. E investimento na nutrição e no meio
do esporte, seja ele qual for, e tirar um tempo para você fazer essa prática de atividade física, que futuramente você vai estar livre de diabetes, livre de hipertensão. Então tem gente aí que gasta 200, 300, 400 reais todos os meses. Então ele poderia investir metade disso em uma consulta nutricional, fazer uma planilha de treino, com acompanhamento, que aí ele estaria investindo na saúde dele, não ver esse gasto como um gasto desnecessário, sim investimento. Felipe, eu quero agradecer a você. Antes de encerrar aqui, tem mais algum recado, Frank? Só o Tiago Avião colocou aqui entrevista show com você, Inácio. Quero agradecer a você, Felipe, ter aceitado o nosso convite, ter trazido essas informações importantes, que possa vir mais vezes para esse bate-papo, que é muito importante para a nossa comunidade, não só de informação, mas conhecer que temos excelentes profissionais que podem sim melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, não só de Arara, mas de toda a região que nos acompanha agora. Sim, o nosso bate-papo hoje é uma sala de espera, uma promoção de saúde. Então, quanto mais informações levarmos ao pessoal, melhor é. Então, eu creio que hoje, todo o pessoal que nos assistiu, posteriormente vai estar disponível, vai sair com a mente diferente, vai aprender uma coisinha. Então, todos os dias esse aprendizado vai levar com que o paciente melhore a sua alimentação e ter mais longevidade futuramente. Então, agradeço ao espaço aqui, agradeço a todo mundo que estão nos vendo, nos assistindo. E é isso aí, Inácio. Vamos vender o peixe de novo? Vamos vender o peixe. Onde é que eu posso ter o atendimento do Felipe? O meio principal é o Instagram, Felipe _nutricionista _. Tem um link, vai diretamente para o meu WhatsApp, 083 98761 4177. Lá a gente vai fazer o pré-consulta, vamos avaliar se vai ser presencial ou online e aonde for mais próximo para você, Arara no meu consultório próprio, Casserengue, Remígio, Areia e Campina Grande são os setores que estou atendendo no momento. As cidades são a cada 15 dias, Campina Grande uma vez ao mês. E aqui em Arara, conforme a disponibilidade que no meu consultório eu consigo ser um pouco mais flexível. Importante mesmo, então você não deixe para cuidar da saúde depois. Aproveite que temos grandes profissionais. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua jornada, que você possa mudar o hábito alimentar, educando essas pessoas para que tenham uma longevidade cada vez maior e volte à prática esportiva de muita gente. Isso, né? Mesmo. Valeu, obrigadão aí pelo espaço, obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Agradeço a Deus pelo momento de estar com vida, com saúde, minha família, minha esposa que está em casa, Maristela, Sara e todo mundo que está aí. Valeu, Inácio, até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Frank, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe todos. E quinta-feira, se Deus quiser, se ele não me chamar antes, aí eu volto. Se ele me chamar, Frank vai fazer sozinho, viu? Grande abraço. Deus abençoe, gente.